O voo VASP-168 foi uma rota aérea entre São Paulo e Fortaleza que ficou internacionalmente conhecido pelo acidente aéreo ocorrido em 8 de junho de 1982. Foi um dos maiores desastres aéreos ocorridos no Brasil. O PPSRK decolou da pista 16 do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, no dia 8 de junho de 1982, e seguiu para o Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, cumprindo a rota regular VASP-168, onde fez uma escala. O PPSRK era um Boeing 727-200 com 32 metros de comprimento e 46 metros de envergadura. Pesava 86 toneladas e tinha capacidade de 138 a 189 pessoas. Este foi um dos aviões mais vendidos e potentes produzidos pela Boeing em sua época, já que ele possuía 3 motores garantindo um ótimo desempenho durante o voo. O comandante era Fernando Antônio Vieira de Paiva, 43 anos, mineiro e o membro mais antigo da tripulação. Funcionário da VASP desde 1961 e piloto desde 1959, acumulando até 17 mil horas de voo, porém, nos últimos 30 dias já acumulava pouco mais de 76 horas de voo, bem próximo ao limite recomendado de 80 horas mensais. Foi um voo tranquilo e nada de anormal foi relatado pela tripulação. O clima estava calmo, limpo, sem formações de nuvens pesadas e a visibilidade era boa nos arredores de Fortaleza, embora havia uma leve garoa em Fortaleza. Um voo de rotina que tanto para o comandante, quanto para o copiloto Carlos Roberto. Carlos Roberto Duarte Barbosa, o copiloto, tinha 28 anos, casado e natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Funcionário desde 1980 e já contava com 2 anos de experiência em um 727. A tripulação era composta por 9 profissionais, sendo os 2 pilotos, 1 engenheiro de voo e 6 comissários. A bordo estavam 128 passageiros que, somados aos 9 tripulantes, totalizavam 137 pessoas na aeronave. Tendo feito a escala no Rio de Janeiro, de lá seguiram para Fortaleza, no Ceará, onde pousariam no aeroporto Pinto Martins. Quando pelas janelas já era possível ver as luzes da cidade se estender como um tapete até a linha do horizonte, o comandante consultou seus instrumentos e disse que estavam a 130 milhas e iriam descer. Às 2h25 da manhã, o copiloto Barbosa entra em contato com a torre de controle de Fortaleza e pede permissão para iniciar sua descida. O controlador então pergunta se eles estavam a 90 milhas de distância e o copiloto responde que estão a 140 milhas. A torre autoriza o avião descer até o nível de 5.000 pés e pede que a tripulação entre em contato ao cruzar 10.000 pés de altitude. Ao atingir a altitude autorizada pelo controle de tráfego, o comandante tinha clara visão das luzes da cidade. Vieira continuou descendo sem perceber a existência de uma colossal muralha no caminho. De repente, o alerta de altitude apitou. Pensando que tudo estava sob controle, o comandante ignora e desliga o alerta. Mas a tal muralha que estava à sua frente era nada mais que a Serra da Aratanha. O copiloto suspeita que algo está errado e pergunta: "Ainda para ver que tem um morro aí na frente?" O comandante não entende o que foi dito e pede para ele repetir. Barbosa repete a pergunta a Vieira, que está distraído com os próprios instrumentos. O engenheiro de voo começa a avisá-lo da existência da serra. O alarme soa, novamente. Apenas 6 segundos depois o avião colidiu, matando instantaneamente todos os 137 ocupantes. O avião em questão estava no Brasil há 2 anos quando sofreu o acidente. Foi construído pela Boeing em 1977, sendo o número 1282 na linha de montagem e voou pela primeira vez no dia 23 de julho do mesmo ano. Assim que o dia amanheceu, curiosos subiram a serra para saber o que havia causado tamanho barulho e acabaram se deparando com um cenário de guerra. O avião havia se partido em centenas de pedaços que ficaram espalhados por uma grande área. O chão e tudo ao redor estavam completamente carbonizados. Boa parte dos destroços retorcidos e fumegantes estavam em uma cratera aberta pela violência do impacto. Bagagens e objetos pessoais estavam por toda parte. Graças ao terreno extremamente acidentado, era impossível pousar normalmente um helicóptero, seja para trazer mantimentos, pessoal ou ferramentas, ou para resgatar os corpos das vítimas. Os bombeiros desciam por cabos lançados dos helicópteros e começavam a abrir espaço necessário para trabalhar em meio à vegetação.
O resgate começou por volta das 7 horas da manhã e continuou por mais 2 dias. Uma hora mais tarde, o estádio de Pacatuba, localizado mais ou menos 10 quilômetros do local do acidente, já servia de base de apoio às equipes que trabalhavam em Aratanha. Uma multidão se reuniu nas arquibancadas do estádio onde rezavam, os familiares chegavam, emocionados, no IML na esperança de identificar os corpos de seus entes queridos. Os médicos legistas declararam que era impossível identificar as vítimas, levando-se em conta o estado em que estavam, então as mortes deveriam ser decretadas pela justiça como mortes presumidas. Somente 2 pessoas puderam ser identificadas, graças às impressões digitais da mão esquerda. O desastre teve impacto imediato na mídia. Jornais de todo o Brasil noticiavam a tragédia na Serra da Aratanha. As investigações foram conduzidas pelo CENIPA e o relatório final foi concluído em 6 de agosto de 1982. O presidente da empresa foi duramente criticado no Sindicato dos Aviadores e acusado de negligenciar as condições que seus funcionários estavam submetidos. Isso porque VASP 168 era o segundo acidente que a companhia se envolvia em 15 dias. Em 24 de maio do mês anterior, um de seus Boeing 737 havia se partido ao meio durante um pouso em Brasília que custou a vida de mais 2 passageiros. De tão próximos foram os acidentes, as caixas pretas foram enviadas juntas aos Estados Unidos para serem analisadas. O relatório final atribuiu, exclusivamente, a falha humana como causa da tragédia. Foi listada uma série de erros cometidos pela tripulação nos momentos que antecederam a tragédia, entre eles: o deficiente planejamento para a descida, o descumprimento das regras de tráfego aéreos, não observância da altitude mínima recomendada, indisciplina no cockpit, descumprimento de normas operacionais da empresa. O acidente com o VASP 168 foi o maior acidente aéreo do Brasil até ser superado, em 2006, pela queda do voo Gol 907 na Serra do Cachimbo, porém, continua sendo o acidente mais mortal envolvendo um Boeing 727-200 e até hoje há destroços do avião espalhados pela serra. Mais de 40 anos depois, revendo a história e os fatos, fica a impressão clara de que esse desastre aéreo poderia ter sido evitado. Se inscreva no nosso canal e continue acompanhando os nossos vídeos.